Olá, eu sou a professora Denise, professora de Educação Física. No nosso último encontro, nós estudamos sobre as brincadeiras e hoje nós vamos estudar sobre o universo dos jogos. Vamos juntos? Me diz uma coisa, quando você brinca, você se diverte, certo? E quando você joga também. Quando você brinca, você aprende algo novo ou treina para ficar ainda melhor em algo que você já sabe, certo? Mas quando você joga também, Então, afinal de contas, qual a diferença entre brincar e jogar? Você sabia, por exemplo, que dá para pegar uma brincadeira e transformar ela em jogo? Como será que isso acontece? E que um jogo pode te levar a construir diferentes raciocínios matemáticos de uma forma bem divertida? Vamos entender tudo isso. A diferença entre o jogo e a brincadeira está na quantidade de regras, no quão complicadas elas são e na característica que essas regras têm de funcionar de uma forma integrada. Uma regra complementa a regra anterior e, às vezes, uma garante o bom funcionamento da outra regra. Uma outra diferença do jogo para a brincadeira é que ele é sempre de caráter competitivo. Ou você compete contra as próprias regras do jogo, como, por exemplo, quando você joga no celular, no tablet ou no computador, ou você compete contra um outro jogador ou uma outra equipe. Agora, e aquela história de que dá para pegar uma brincadeira e transformar em um jogo? Vou te explicar. Imagina que você está na sua casa, pegou uma bola de futebol e está brincando de bater embaixadinhas. Aí, de repente, alguém fala assim: vamos fazer essa atividade juntos e colocar regras para ver quem faz melhor? Quando você menos imagina, essa atividade cresceu tanto em quantidade e complexidade de regras que ela se tornou um jogo, no qual duas equipes compostas por 4 pessoas, sendo 2 homens e 2 mulheres, precisam se apresentar fazendo domínio de bola, usando o fundamento da embaixadinha, fazendo isso da forma mais elaborada que ele puder, sem deixar a bola cair no chão durante um período de tempo fixo. Sabe o que é isso? Isso é um jogo famoso em todo o litoral do Brasil, conhecido como altinha. No estado do Rio de Janeiro, existe inclusive campeonato de altinha. Viu só? Como uma brincadeira pode virar um jogo. Agora, vamos pensar sobre essa história de, através de um jogo, eu construir raciocínios matemáticos. No vídeo a seguir, você vai aprender sobre o jogo do dominó. Veja. Nesse vídeo de agora, nós vamos exercitar a nossa capacidade de concentração, de raciocínio, de imaginação e de fé. Raciocínio e concentração vão ser importantes para a gente jogar dominó. Imaginação e fé vão ser indispensáveis para vocês acreditarem que esse jogo está completo e que aqui tem 28 peças. Então vamos lá, galera, para vocês entenderem isso. O jogo de dominó, ele é composto por 28 peças, tá? Essas peças são peças retangulares, divididas no meio por uma linha. Essa parte é uma possibilidade de jogo e essa daqui é outra possibilidade de jogo. E o objetivo do jogo é você descer todas as suas peças obedecendo às regras de descarte e continuidade do jogo. Vamos lá, hein, galera? Lembrem-se da parte da fé, ela é muito importante. Tem 28 peças aqui, não digam o contrário. Entendam o lado da professorinha que está gravando esse vídeo em meio a uma semana de fechamento total do comércio por causa do crescimento dos casos de Covid. Ou seja, eu não tenho onde comprar um jogo completo. No início do jogo,
Cada jogador receberá 7 peças. Vai sobrar um pouquinho de peças aqui, que é o monte de compra. Do monte de compra, a gente vai virar uma primeira peça para iniciar o jogo. Vamos dar um close só no jogador de cá, tá? Eu tô aqui, ó, com 7 peças. Tem a peça que a gente tirou lá do monte, que é um carreirão, para começar o jogo. Faz de conta que o jogador de lá também tem 7 peças. Tiramos para o ímpar e eu ganhei. Vamos começar. E eu tenho que descartar uma peça que tenha o número 5. Eu tenho várias opções com o número 5. Eu tenho que pensar que se eu não ganhar, quanto mais pontos tiver na minha mão, maior a vantagem que eu entrego para o meu adversário. Então, dentre das opções que tem o número 5, eu vou descartar a que soma o maior número de pontos, para eu diminuir as chances do meu concorrente de ganhar de mim. Eu vou usar essa pedra aqui, ó, 5 e 4. Eu pego essa pedra e coloco ela aqui. O próximo jogador, para continuar o jogo, tem que obedecer às extremidades. Então, ou ele descarta uma pedra que tem 5, ou ele descarta uma pedra que tem 4. Se ele não tiver nem 5, nem 4, ele tem que comprar uma peça, até ele encontrar uma peça que tenha uma das duas opções. Quando ele encontrar uma peça que tenha uma das duas opções, ele vai descartar a pedra dele, seguindo ali a sequência do jogo, combinando 5 com 5. Quais são as novas extremidades do jogo? Nós temos 5, nós temos 1 e nós temos 4. Vamos continuar usando 5. Agora, as novas extremidades do nosso jogo são 0, 1 e 4. Eu tenho a opção do 1, que soma 4 pontos, e eu tenho a opção do 0, que soma 6 pontos. Eu vou dar preferência para descartar o maior número de pontos possível. Quando não tiverem mais peças nas suas mãos, você ganhou o jogo. E o total de pontos que você vai acumular no seu placar é igual à soma dos pontinhos de todas as pedras que terminaram na mão do seu adversário, que ele não conseguiu descartar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu ganhei a primeira rodada e acumulei 7 pontos. O meu adversário perdeu a primeira rodada e está com o placar 0, porque eu consegui descarregar todos os meus pontos. Assim que um dos jogadores atingir 100 pontos, acaba o jogo e quem fez 100 pontos primeiro, vence. Agora vamos pensar sobre os principais tipos de jogos. Sempre lembrando que, assim como nas brincadeiras, podem surgir novos jogos a qualquer momento, desde que você se atente que para ser jogo tem que ter mais regras, essas regras têm que ser mais elaboradas, entrelaçadas e tem que ter caráter competitivo, senão vira brincadeira. Dentro do universo de jogos, os jogos mais tradicionais que nós temos e mais amplos são os jogos de adivinhação e enigma, como, por exemplo, o jogo Perfil, em que você tira uma carta, vai citando as características de algo a ser descoberto e, seguindo as regras do jogo, cada um joga na sua vez. Quem adivinhar o segredo, vence. Os jogos de tabuleiro, de uma forma geral, que são todos aqueles que têm um caminho ou um conjunto de ação representados em um tabuleiro. A maioria dos jogos podem ser convertidos em jogos de tabuleiros. Os jogos de carteado. Jogos de carteado são todos aqueles jogos que utilizam cartas ou figurinhas, como, por exemplo, o bater figurinha que você brincava lá no recreio da escola e as cartas de baralho normal, ou ainda um jogo famoso entre nós que é o Uno. Todos esses são jogos de carteado. Os jogos teatrais, nos quais você tem que representar alguma coisa, como, por exemplo, os jogos de mímica.
Os jogos musicais, aonde você se utiliza de músicas para adivinhar o artista, o estilo musical, o nome da música ou o próximo verso que continuaria a letra da música. Os jogos eletrônicos, que são todos os jogos de celular, tablet, videogame e computador, podendo ser eles offline, online ou em rede. E os jogos pré-desportivos, que são todos aqueles jogos que o técnico de futebol, o técnico de qualquer habilidade, de qualquer atividade esportiva ou até mesmo o professor de educação física usa para te ensinar os primeiros movimentos e as primeiras regras que você vai precisar para aprender um esporte. Hora da nossa revisão. Na aula de hoje, nós aprendemos a diferença entre jogos e brincadeiras. Treinamos o nosso raciocínio matemático com o jogo dominó. Treinamos a nossa memória e a nossa capacidade de observação através de jogos teatrais, através do estudo dos jogos musicais e todo outro universo que é amplo dos jogos. Eu espero que você tenha aprendido muito na aula de hoje e que na nossa próxima aula eu possa contar novamente com a sua presença, tá bom? Boa diversão e até a próxima!